Amanhã o Supremo Tribunal Federal, o plenário do Supremo Tribunal Federal vai apreciar a questão da segunda instância, né? Se você é o condenado de segunda instância, ele pode recorrer solto. Até 2009, o entendimento do Supremo é que você recorria preso, mas entre 2009 e 2016 o entendimento foi outro, você ia recorrer solto, livre. E a partir de 2016 voltou o entendimento pré-2009, ou seja, você recorre preso. A questão que se coloca agora é que há uma discussão de um novo entendimento do Supremo, que seria o entendimento que vigorou entre 2009 e 2016, ou seja, você recorre solto. A questão envolve milhares e milhares de condenados, mas há um que é a grande questão, passa tudo por ele, Luiz Inácio Lula da Silva, sentenciado por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. É essa a grande questão. E a tendência é que seja 6-5 a votação, começa na quinta, mas deve terminar isso na semana que vem, é provável. A tendência é que seja 6-5 e que volte ao entendimento que vigorou entre 2009 e 2016, ou seja, que recorre solto. Isso poderia ser aplicado ao caso do Lula. Ao mesmo tempo, a Câmara dos Deputados está tramitando uma PEC, mais uma proposta de emenda constitucional. Nós já temos 102 emendas constitucionais, né, que iria criar condições constitucionais, e aí sem nenhuma dúvida, que prisão em segunda instância tem de recorrer preso. Teria de alterar o artigo 5º. Só que o artigo 5º da Constituição, que tem 78 incisos, que é o artigo mais longo da Constituição, é uma cláusula pétrea. Está lá no artigo 60 da Constituição. Ele não pode ser alterado. Ele só pode ser alterado por uma nova Assembleia Constituinte e não por uma PEC. Portanto, creio que esse projeto, que pode tramitar rápido, etc., tal, duvido, inclusive, que seja aprovado na Câmara, duvido que seja aprovado no Senado. Mas há um problema que antecede a tudo isso, que é a questão constitucional, porque, afinal, uma cláusula pétrea da Constituição que seria alterada, né? E é muito claro aqui quando diz, ninguém será considerado culpado, é o inciso 57, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, isso diz aqui. A questão que o Supremo analisa é uma interpretação da questão da condenação em segunda instância. Vamos ver o que vai acontecer. E a defesa do Lula também reivindica junto ao Supremo Tribunal Federal, aí é uma outra questão, é a suspeição do juiz Sérgio Moro na condenação do triplex. Isso é na segunda turma, não é no pleno, onde tem 11 ministros. No caso da segunda turma, 2 votos já são contrários. E outros 2 votos que não foram apresentados, mas estima-se que serão favoráveis à tese da defesa do Lula, que é o Gilmar Mendes e o Ricardo Lewandowski, vai ficar 2-2. Quem deve decidir é Celso de Mello. Alguns falam que Celso de Mello assumiria a posição de Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Se isso ocorrer, aí é uma outra questão. Você anula o julgamento da primeira instância. A condenação em primeira instância, você teria de começar tudo outra vez. Então, observe que são questões complexas, né, que o Supremo tem de apreciar, esse é o seu papel, e que tudo gira em torno de uma figura da questão do Lula. E eu sempre digo que tem uma pessoa em Brasília que torce manhã, tarde e noite, acho que nem dorme, querendo Lula livre. Quem quer Lula livre? Bolsonaro, porque ele precisa desse antagonismo, ele sobrevive graças a esse antagonismo, é como se fosse um parasita, né? É o Lula, ele precisa do Lula e o Lula precisa do Bolsonaro. Os extremos fanatizados e que não defendem a ordem republicana se autoalimentam. Então, o sonho do Bolsonaro é o Lula livre, porque dessa forma ele vai continuar, deixar as medidas administrativas governar o Brasil para fazer esse debate que ele acha que é ideológico, mas é de baixíssimo nível, atacando o Lula e o Lula atacando o Bolsonaro. Um dizendo que o outro só pode ser derrotado caso ele seja candidato. Já olhando para 22, o Bolsonaro e o Lula dizendo que a única pessoa que pode vencer o Bolsonaro é ele. Em suma, vai ser uma enorme tragédia que pode ocorrer ainda nesse ano, dependendo da decisão do Supremo Tribunal Federal. O cenário é 6-5 pró recorrer em liberdade e a questão que envolve a suspeição, eu prefiro ficar no 2-2 e vamos aguardar o voto do ministro Celso de Mello.